Queridos, graças a Deus que você está aqui nessa noite. Obrigado por você ter vindo. Obrigado porque você veio não por minha causa, não por causa da igreja, mas você veio por causa do Evangelho. E se você veio por causa do Evangelho, você vai ser ricamente abençoado. E eu creio nisso, e você também pode crer nisso, porque Deus vai nos abençoar. Quando nós chegamos aqui por causa de alguém ou por causa de alguma coisa, você pode ter certeza que a gente não vai sair daqui feliz, né? Mas se você veio por causa do Evangelho, Deus vai falar com você. Você acredita nisso? Amém? Graças a Deus por isso. Eu queria convidar você a abrir também comigo em Neemias, capítulo 4. Nós vamos continuar a nossa jornada em Neemias. A palavra é Neemias. Agora não pode, irmão. Agora a gente está na mensagem, tá bom? Depois aí no final a gente conversa. Neemias, capítulo 4. Você achou aí? Eu sei. Uns acharam assim, amém, muito rápido, porque estão no celular. Eu vou dar uma Bíblia para você. Eu só quero ver se você vai achar com a Bíblia impressa. Achou ali, né? Um pastor amigo meu dizia assim: é tão gostoso ouvir o farfalhar das folhas da Bíblia, né? O barulho das folhas, né? Então, queridos, olha só, Neemias capítulo 4. Eu quero ler somente o versículo 6, mas eu peço para que você não feche o capítulo 4. Nós vamos ler vários versículos aí para não se dizer que são todos. Neemias 4, 6, olha só: assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Tem algo muito especial aqui neste versículo, eu quero que você acompanhe. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade. Por que ele se fechou até a metade? A resposta está na Bíblia. Você pode ler aí, por favor? Porque o povo tinha o quê? Desânimo para trabalhar. Era isso? É isso que está escrito aí? Não, tinha ânimo. O tema de hoje, dessa mensagem, é o Deus que fortalece. Na semana passada eu falei do Deus de milagre. Nessa semana eu fui tocado por Deus para falar através ou para você de um Deus que fortalece. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei se você entrou aqui bem, se você entrou mal, se você entrou animado ou desanimado, se você entrou sem foco ou com foco, se você entrou com alegria ou sem alegria, se você entrou com dor ou sem dor. Eu não sei como você está, mas Deus sabe. E através da palavra dele, Deus pode transformar a sua vida nessa noite e fazer com que algo novo, como disse lá em Apocalipse capítulo 21, algo novo Deus pode fazer na sua vida. Eu quero recordar rapidamente o que aconteceu com Neemias. Neemias, ele recebe a triste notícia que Jerusalém estava destruída. Isso foi um fato que desanimou ele, que entristeceu o coração dele, mas também foi algo que ele moveu a fazer algo por Jerusalém. E ele orou a Deus, e Deus deu a oportunidade de ele voltar para Jerusalém e reconstruir os muros. Eu contei um pouco da história, que Neemias não poderia ter tristeza, não poderia passar tristeza, porque ele era escravo, e por ser escravo e trabalhar com o rei, o semblante do escravo não poderia ser triste, embora tenha todas as situações de escravidão, ele não poderia transparecer que ele estava triste. E todos os seus conterrâneos estavam sendo assolados em Jerusalém, e ele se dispõe e ora a Deus, e Deus permite que o rei Artaxerxes dê cartas para que ele possa ir até Jerusalém e reconstruir
o muro. Uma das coisas que o inimigo fez logo no início foi mostrar para Neemias que o foco dele estava errado, o propósito dele estava errado, que ele não ia conseguir fazer o que ele estava querendo, que tudo aquilo que Deus colocou no coração dele ia ser tirado. Enfim, o inimigo, ele usa isso para tirar os propósitos de Deus. Eu quero passar uma coisa para você muito importante. Nessa noite, talvez o inimigo esteja usando meios e artifícios para tirar o seu foco, para tirar o seu propósito e você parar de fazer a obra de Deus ou de construir algo que Deus pediu para que você construísse. O inimigo pode fazer isso conosco. O inimigo fez isso no passado. Neemias convoca o povo. Ele chega em Jerusalém, convoca o povo para a reconstrução. O povo aceita o desafio e começa uma linda jornada de vitória e de sucesso que você conhece. Se você ainda não estudou o livro de Neemias, estude, leia, porque eu sei que esse livro é maravilhoso para a sua vida. O que acontece? O povo aceitou o desafio, encontrou ânimo para reconstruir o muro, o povo ficou animado, mesmo que veio o desânimo, a frustração, a incerteza, a dúvida que apareceu no curso do caminho, da jornada. As mãos de todos aqueles que aceitaram o desafio foram fortalecidas por Deus. E você vai entender isso daqui a pouquinho, as mãos, como elas foram fortalecidas. Olha só, o inimigo se levanta, no capítulo 2, você vai ver que o inimigo se levanta contra Neemias. E logo em seguida Neemias ora e a resposta é: então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Eu falei isso na semana passada. A resposta vem de Deus, a resposta vem dos céus. E nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ou seja, aqueles que querem atrapalhar não têm parte na obra de Deus. Eles não têm nenhuma partezinha de memorial para estar querendo que o nome dele apareça em Jerusalém. Não tem. Quer atrapalhar, não funciona, não dá certo. No capítulo 3, você vai ler o povo envolvendo-se com as portas e reedificando as portas. Porta do gado, porta das ovelhas, porta da torre, porta do peixe, porta disso, porta daquilo. Ou seja, são as portas que estão em torno de Jerusalém, que elas foram construídas. Mas no capítulo 4, quando a gente leu aqui, assim edificamos o muro e se fechou até a metade da sua altura. Deixa eu perguntar, ele tinha concluído a obra ou não? Não concluiu a obra. Foi aí que o inimigo se levanta. Porque quando nós chegamos num estágio de reconstrução, o inimigo lança desânimo, lança frustração, lança dúvidas e incertezas. Preste atenção, eu quero que você acompanhe agora comigo o capítulo 4, versículo 1. Olha só. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Querido, eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou dizer agora. O inimigo, ele não descansa. Ele não para. Ele não tem folga. Ele não tira férias. E ele não para de tentar parar eu e você. Ele não para. Olha só o que acontece. O inimigo começa a fazer o quê? A gente vê, ardeu em ira, se indignou e começou a ter escárnio. Você sabe o que é escárnio? Escárnio nada mais é do que provocar riso de alguém ou de algo, ou seja, deboche. Agora você pensa, um povo que foi desafiado por Neemias, começa a reconstruir o muro chega pela metade, e o inimigo começa a dizer assim: o Francisco não vai conseguir o que ele está querendo. Imagina, você acha que ele vai conseguir? Mas de jeito nenhum, eu vou começar a colocar empecilhos, eu vou começar a escarnecer, eu vou começar a debochar dele.
Ah, não, a Bianca não vai conseguir nada, é ruim, ela vai parar. Ei, para, estou tranquilo, não vai conseguir fazer nada. É exatamente isso que esse cara, Tobias, Sambalat, Tobias, depois você vê que entrou Gerson também, eles começaram a zombar daqueles que estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, para evitar com que o inimigo entrasse dentro de Jerusalém. Olha o versículo 2: Então falou na presença de seus irmãos e dos exércitos de Samaria e disse: Que fazem estes fracos? Que fazem esses fracos? Judeus, permitir-lhes a isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó e as pedras que foram queimadas? Olha só o que o inimigo começa a dizer para aquele povo. Ele começa a dizer assim: você acha que eles vão renascer? O que? Aquilo que a irmã está precisando, não vou deixar ela conseguir não. Aquilo que está fazendo, não vou deixar. Você acha que vai conseguir fazer? Ah, não vai. Vai terminar 2019 e não vai concluir a obra. Vai terminar e vai virar o ano e não vai concluir a obra. Mas a palavra do Senhor que eu acabei de ler um pouquinho antes do dízimo, Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus, ou seja, até a sua volta. Então creia, irmão, se Deus começou algo na sua vida, não pare. Se Deus começou a construir algo na sua vida, não pare. Se Deus começou a trazer algo poderoso para a sua vida, não pare. Continue crescendo, continue avançando, mesmo que se levante pessoas ou até mesmo o inimigo para dizer assim: ih, está fraco. Você acha que esses fracos vão conseguir isso? Você acha que eles vão renascer? Você acha que eles vão se levantar das cinzas que nós conseguimos colocar eles? O inimigo faz isso, irmãos. O inimigo, ele usa desses empecilhos para tirar a nossa paz. Versículo 3: estava com ele Tobias, o amonita. Olha só, um só já era suficiente, não, ajuntou mais um ainda. Olha só, ele começa a dizer, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o muro de pedra. Queridos, agora preste atenção, tome muito cuidado com isso. Se você começou a construir algo na sua vida, e se Deus está dando algo para você fazer na sua vida, para a expansão do reino de Deus, tome cuidado, fique atento, porque Ele vai usar de todas as formas e de todos os meios para fazer você parar na obra. Porque Ele sabe que uma pessoa disponível para o Espírito é uma arma de guerra contra ele, contra o inimigo. É uma arma de guerra, e ele pode usar. Está dizendo aqui, olha só, raposas. Aqui eu vou falar assim para você, o que é raposas? Raposas são aquelas pessoas que chegam para você dizendo assim: não vai dar certo, irmão, não vai dar certo. Sabe o plano que você tem na sua vida? Não vai dar certo, não vai dar certo. Ah, sabe aquilo que você pensou de fazer lá para o crescimento da sua empresa, da sua vida espiritual? Ah, não vai dar certo. São pessoas que falam isso. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que conversou comigo, falando exatamente sobre raposas. Eu tenho um pastor amigo meu que está fazendo uma reforma na igreja, na área da cozinha. Ele quer servir almoço para a igreja depois do culto da manhã. Eles querem fazer cantina para os jovens à noite, eles querem fazer coisas para a juventude nazarena, para o teens. E assim, ele falou assim: olha, nós vamos começar a reforma. Vamos começar. Não sei se vai, quando que a gente vai acabar, nós vamos começar. Pastor, mas não tem dinheiro. Primeira coisa que já falou para ele: não tem dinheiro. Não, mas vamos fazer. Nós vamos fazer. Aí, sabe o que aconteceu? Veio pessoas dizendo assim para ele assim: pastor, essa reforma que o senhor está fazendo aí não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo, não. Isso vai ser uma pedra de tropeço na igreja. E não foi uma, foram várias pessoas. Resumindo, concluiu-se a cozinha, serve-se almoço, o pessoal da juventude tem a cantina, o Nazatins tem a cantina deles, eles fazem as coisas que precisam na igreja, tudo bonitinho.
E aqui, pasmem, quem disse que não daria certo, está almoçando na cozinha nova. Então a gente tem que tomar muito cuidado com raposas que surgem para dizer assim: olha, não vai dar certo, olha, não vai dar certo, olha, não vai dar certo, olha o que você está querendo fazer, olha, não dá certo. Mas olha só o versículo 4: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Uma batalha psicológica que Neemias estava enfrentando, e eu e você nós enfrentamos também essa batalha psicológica todos os dias. Neemias começa a orar a Deus, e olha, eu quero dizer uma coisa para você: quando nós somos desprezados, Deus diz o seguinte para mim: eu sou o teu Deus. Quando Deus fala assim, quando você vê que estão desrespeitando a sua vida, Deus diz: tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, tu és o meu filho amado que eu tenho prazer. Enquanto estão fazendo de nós chacota, Deus diz assim: só eu tenho a palavra de vitória para a sua vida. E quando nós estamos sendo motivo de fofoca, Deus diz assim: eu cuido de vocês. E nós temos que olhar isso e ver como que isso funciona, irmão. E Neemias fez exatamente isso. Ele falou: olha, estão desprezando nós. Deus fala assim: Neemias, fica na tua, porque eu cuido de você. Olha, Senhor, caia o próprio sobre a cabeça dele, porque eles estão fazendo fofoca entre eles, dizendo que nós somos fracos, que nós somos isso, que nós somos aquilo. E Deus levanta para dizer assim: só eu tenho a palavra de vitória para a sua vida, meu filho. Só eu tenho a palavra de vitória. E eu creio nessa palavra nessa noite, porque quando o inimigo tenta nos destruir, Deus se levanta para dizer: eu bem sei os planos que tem a vosso respeito, planos de paz, que o faz prosperar, não planos de guerra, mas planos de paz. Ou seja, Deus começa a conduzir Neemias para olhar para a cruz, para olhar para Deus. A cruz, lógico, para nós a cruz, naquela época não existia cruz ainda, era Deus. E Neemias volta os seus olhos para Deus. Nós temos que voltar os nossos olhos para Deus e para a cruz, porque só Ele tem a palavra que nós necessitamos para continuar a avançar, a crescer e a prosseguir. Aleluia, irmão, aleluia. Não sei você, mas para mim isso está sendo libertador. Versículo 5. Olha só: não lhes encubras iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que a edificam. Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Quando as pessoas elas se levantam contra nós, e se nós andamos de acordo com a vontade de Deus, eles não estão se levantando contra nós, estão se levantando contra Deus. E ai daqueles que caírem na mão do Deus irado. Então não fique preocupado com o que está falando, deixando de falar. Você tem que começar a parar de ouvir o que as pessoas falam e ouvir o que o Espírito está falando e o que Deus quer falar na minha vida e na sua vida. Nós temos que ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, mas não vai dar certo. Irmão, vai dar certo, não quer nem saber. Por quê? Olha só o que diz o versículo assim. Versículo 6: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo. Deixa eu perguntar uma coisa: o povo tinha ânimo, e o inimigo assim, em cima deles, bombardeando eles 24 horas por dia. O que eu quero dizer para você e aplicar para mim e para você nessa noite, sabe qual é? Tenha ânimo, igreja. Tenha ânimo para edificar, tenha ânimo para construir, tenha ânimo para avançar, tenha ânimo para crescer, tenha ânimo para prosseguir, porque o inimigo não vai parar de ficar fazendo fofoca, chocota, fazendo qualquer coisa com a gente, não. Eu não quero dar ouvido ao que o inimigo está fazendo, eu quero saber o que Deus quer fazer comigo e com a igreja a qual Ele deu para que eu possa liderar. Senhor, o que Tu quer, Senhor? O que o Senhor quer da igreja? O inimigo vai levantar, irmão. Isso é normal. E ele se levanta exatamente por quê? Porque ele sabe que nós temos a vitória.
Ele sabe que eu tenho a vitória. Ele sabe, ele se levanta para dizer tudo ao contrário. Você sabe por que ele fez isso? Sabe por que Neemias disse? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Sabe por quê? Neemias sabia que tudo vinha de Deus. E se você analisar a história de Neemias, tudo começa com a oração que ele fez para Deus, que moveu o coração do rei, que deu as cartas, que ele passou pelas províncias, pegou as madeiras, pegou tudo que tinha que pegar para fazer a reconstrução no muro. Neemias sabia que tudo vem de Deus. A diferença é, eu sei de onde vem, eu sei de onde as coisas vieram, eu sei que tudo na minha vida vem de Deus. Então peraí, se tudo vem de Deus, por que eu tenho que estar desanimado? Por que eu tenho que estar triste? Por que eu tenho que estar frustrado? Tudo vem de Deus. Nós acabamos de cantar aqui, é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Se Ele é tudo, irmão. É igualzinho quando você casa que diz lá, é na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na enfermidade. Dê o que der, estamos juntos até o final. Senhor, dê o que der, estamos juntos até o final. Fechei contigo. E Neemias faz exatamente isso. Ele fecha com Deus e fala assim: Senhor, nós não vamos arredar o pé daquilo que o Senhor tinha preparado para nós. O povo tinha ânimo, o povo era alegre, o povo era feliz, o povo contava com as vitórias, sabia que Neemias estava no rumo certo, sabia que Neemias estava conduzindo o povo lá para trabalhar, e Neemias avançou. Sabe por que Neemias avançou? Não foi porque Neemias tinha fé, ou porque Neemias sabia que Deus ia dar vitória, mas é que o povo foi contagiado com a fé de Neemias, com a paixão de Neemias por Jerusalém. Se você tem paixão pela igreja, eu peço para que você, que é membro dessa igreja, se contagie um pelo outro, contagie pela obra do Senhor, para que nós possamos avançar. Porque eu vou dizer para você, nessa noite eu estou contagiado por Deus, eu estou contagiado pelo Espírito Santo, para continuar a avançar e a prosseguir, e Deus já está dando estratégia para que isso aconteça. O inimigo vai levantar, irmão? Vai, mas eu não quero ouvir o que ele está falando, eu quero saber: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Fala porque o teu servo ouve. Fala porque o teu servo ouve. Porque se o Senhor falar comigo, eu vou falar com o povo. E a hora que eu falar com o povo vai entender o que o Senhor quer. E na hora que o povo entender, junto nós somos melhores. Versículo 7. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas. Gente, começou com Sambalate, Tobias. Agora já está Sambalate, Tobias, Gerson, amonitas, adocitas, todos os itas das nações. Está todo mundo junto, guerreando contra Neemias, gente. Eu vou dizer uma coisa para você. Se eu não me engano, é 1 João capítulo 5, eu não lembro, 3 ou 5, que diz assim: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Irmão, o inimigo pode vir com tudo. Pode vir, irmão. Eu vou dizer para você, eu vou brincar um pouquinho com você, para você dar um sorriso gostoso, para a alegria contagiar. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo, irmão. Pode vir. E nós vamos avançar, nós vamos caminhar, irmão. Versículo 7. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobre modo, o quê? Alegres. Olha, estamos alegres. Está se fechando o muro de Jerusalém, estamos alegres pra caramba. É isso que está escrito aí? Não. Ficaram sobre modo irados. Irados. Duas coisas que o movimento da esquerda não colabora conosco. Movimento espiritual da esquerda. Ou seja, o lado negro da força. Tá bom? São duas coisas. Primeiro, que a obra de Deus vá em frente. O inimigo não quer isso. Segundo, que as brechas sejam fechadas. Você sabe por quê? Porque quando a obra vai à frente, você vai contagiando pessoas vão se agregando a você e à igreja. Outra coisa, brecha, fechou a brecha, não tem onde o inimigo entrar, irmão. Não tem onde o inimigo entrar. Eu vou pedir para que Deus possa, no momento certo, pregar remendo novo em odre velho. O que acontece?
Não se pode colocar vinho novo em odre velho. Não se pode. E tem uma explicação física para isso. O porquê não se pode pôr. Mas olha só o versículo 8, irmãos. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar o quê? O que está escrito aí, irmão? Confusão. Irmão, isso é a especialidade do inimigo. E você percebe que está dizendo aqui, está até na tela lá, ó, todos juntos planejaram atacar Jerusalém. Não foi 1, 2 ou 3 ou 4, não, foi todo mundo. É o seguinte, capetada, vamos fazer o seguinte, vamos se levantar para destruir comunidade, a família e igreja Nazareno. Vamos lá, vamos se levantar para destruir, vamos acabar com essa igreja. Só que o inimigo esquece que a palavra de Deus diz assim, que a porta do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Eles esquecem isso. A detalhe é, eles sabem disso. Nós é que esquecemos. Porque se isso tivesse vivo na nossa vida, rapidamente nós colocaríamos o joelho no chão e fazíamos como Neemias fez. Senhor, escuta aí, estão se levantando contra nós. Olha aí, Deus está se levantando, o inimigo está se levantando. O que nós temos que fazer? Olha, Neemias, é o seguinte, fortaleça a mão das pessoas, e você vai entender isso aqui já já. O inimigo quer causar confusão, irmão. A especialidade do inimigo, confusão onde? Na igreja, na família, no trabalho, na sua vida, em você, em qualquer lugar que você tenha uma brechinha, ele vai causar isso na sua vida, irmão. Versículo 9. Porém nós, o quê? Ficamos chorando, nós ficamos lamentando, nós ficamos ali extremamente com medo da investida do inimigo. É isso que está falando aí, irmão? Não, olha só o que está dizendo aí. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. 3 coisas Neemias fez. Primeiro, orou a Deus. Segundo, pediu proteção. Terceiro, vigiou de dia e de noite. Eu quero aqui falar para você, se você quer vitória, se você está buscando vitória na sua vida, se você quer nos ajudar a reedificar a casa de Deus, a levantar e edificar a casa de Deus, você precisa orar. Você precisa pedir proteção para a sua vida, para a sua família, para a igreja, e você precisa vigiar dia e noite, porque o inimigo não vai parar. Porque Tiago 5,16 diz assim: muito pode por sua eficácia a oração do justo. Muito pode, irmão. Jeremias 33,3, eu gosto demais: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor. Como que nós vamos descobrir as coisas ocultas que a gente ainda não sabe? Como que nós vamos descobrir isso se a gente não ora? Se a gente não coloca um propósito de oração todo domingo quando a gente sai daqui? O propósito desse domingo aqui, a partir de hoje, você que é membro dessa igreja, você vai sair com um propósito de oração. Todo dia você vai orar: Senhor, eu estou orando por proteção para a nossa igreja. Senhor, protege a nossa igreja do inimigo. Senhor, protege a igreja, protege o pastor, protege a família do pastor, protege a minha família, protege as crianças, protege os adolescentes, protege os jovens, protege os ministérios da tua igreja. Tem trabalho, irmão. Para edificar tem que proteger, tem que ficar esperto, porque senão o inimigo vem mesmo e destrói mesmo. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. Ou seja, preste atenção, irmãos, o cansaço vem, o cansaço sempre vai vir, não tem como. A gente é de carne e osso, vai chegar uma hora que cansa, Aí o que acontece? E os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que encontremos no meio deles e os matemos. Assim faremos o quê? Cessar a obra. Ou, como está escrito ali, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles.
Versículo 12: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Subirão contra nós. Ou seja, a estratégia do inimigo é exatamente essa. Quando você está cansado, ele vem para atrapalhar você. É quando você começa a falar do seu cansaço. Olha só, o inimigo usa a estratégia do seu cansaço para muitas vezes tirar o restante da força que você tem. E muitas vezes eu cometi esse erro. As pessoas perguntavam para mim, vocês sabem que eu sou sincero e verdadeiro: como é que você está, pastor? Não estou bem não, estou triste. Ah, não estou legal não estou bem não. Só que você percebeu o que eu fiz? Pode falar alto. Entreguei munição para o inimigo. Entreguei munição para o inimigo. Como é que você está, irmão? Estou cansado. Ah, como é que você está, irmão? Estou desanimado. Ah, irmão, como é que você está? Ah, não estou mais com vontade de mais nada. Percebe? Você lançou palavras que o inimigo acabou ouvindo. Ah, pastor, então peraí, eu não posso falar como eu estou sentindo? Pode, só tem que ter sabedoria para falar. Como é que você está? Estou indo bem, porque Deus está no controle. Eu posso estar triste, presta atenção, olha como que muda a conversa. Eu posso estar triste, mas a alegria do Senhor é a minha força. Eu posso estar cansado, mas Deus é o meu descanso. Eu posso estar com dor, mas Deus é que cura a minha dor. Eu posso estar enfermo, é Deus que cura da minha enfermidade. Eu posso estar com problema de falta de foco, mas Deus vai trazer o foco correto para a minha vida. Percebe que como muda? Quando chega para o inimigo e fala assim: olha lá, ó, camarada, é o seguinte, olha lá, está falando que está cansado. Aí o camarada: mas tu não ouviu não, cabeçudo? Ele falou que o Deus dele é que dá refrigério. Não vou não, porque eu vou encontrar Deus, não vou encontrar Ele. Você percebe que é isso que acontece com a gente? A gente acaba falando muitas coisas, a gente acaba falando coisas que Deus fala assim: não falei para tu falar, meu filho, fica na tua, guarda para si a tua queixa, a tua dificuldade, porque eu conheço você, e eu sei o que você está passando, e eu vou atender a sua oração, porque você vai orar a mim, e eu vou responder a você. O fato é que a gente transfere. Irmã Cida, eu estou cansado, pega o meu cansaço para você, por favor. A irmã Cida está ali assim, ó, não. Mas preste atenção, irmãos. Quando nós falamos para o inimigo, ou falamos para as pessoas: ah, eu estou assim, eu estou assado, aí que você vai ser mais assado pelo inimigo. Ele vai te assar mesmo. Você pode ter certeza disso. O meu conselho para você é o seguinte: não conte suas fraquezas, as suas situações ou dificuldades para qualquer pessoa. Tenha sabedoria para falar. Deus deu a estratégia correta para Neemias. Versículo 13, põe o versículo 13 aí para você ver como que é lindo esse versículo. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Percebe o que ele fez? Dividiu por família e falou assim: olha, você vai ficar nesse canto, nessa situação, e você vai defender aqui. Olha só o versículo 14: inspecionei, dispus e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do vosso Senhor, grande e temível, e pelejai. Pelejai para quem, irmão? E pelejai para quem? Pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas famílias, vossa mulher e vossa casa. Olha só que interessante, a estratégia que Deus nos dá é exatamente isso. E se você hoje tomar uma decisão como membro dessa igreja de dizer assim para mim e sinalizar para mim o seguinte: eu vou ajudar o pastor, o Senhor, a levantar a igreja, a reconstruir, a trazer coisas novas, a trazer coisas maravilhosas para a igreja. Então essa é a estratégia que eu quero dar para você. Fique alerta, porque você vai enfrentar um combate. Você vai enfrentar um combate. Agora, ele trouxe uma palavra de incentivo. Ele disse: não temais, lembrai-vos do
Senhor. Queridos, Deus vai nos dar estratégia, Deus já nos está dando estratégia, e se você quiser participar dela, você vai entrar em combate, e Deus está dizendo assim: olha, vocês vão entrar em luta, mas lembre-se de mim, lembrai-vos do que eu já fiz por vocês, do que eu estou fazendo por vocês, e daquilo que ainda eu posso fazer. Olha só o versículo 15. E sucedeu o que? Ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Versículo 16: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, a outra metade impunha as lanças, escudos, arcos e coraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam a carga, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Querido, nós temos que pensar o seguinte, e é uma coisa aqui que você precisa entender. Precisamos lembrar do nosso Deus. O que Deus já fez por nós? O que Deus já fez por você? O que Deus quer fazer através de você, por você e por meio de você? O que Deus pode fazer? Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Gente, presta atenção. Neemias está dizendo aqui, ele está mostrando que ele fez uma estratégia para proteger os muros. E eu vou falar dessa estratégia já já. Aí a hora que ele fez isso, ele fez com que o povo voltasse os olhos para quem? Para Deus. Ou seja, ele tirou o foco do povo no inimigo. Ele tirou o foco do povo que estava olhando o inimigo e colocou em Deus. Queridos, não coloque o foco no inimigo, não coloque o foco em mim, coloque o foco na cruz de Cristo, coloque o foco em Deus, naquilo que Deus quer fazer em você, por você e através de você, para reedificar, para construir e para trazer coisas novas. É simples, irmãos, não é fácil, mas é simples ao mesmo tempo. É por isso que ele fala: lutem pelas famílias, lutem pela sua igreja, lute pela expansão da sua igreja, lute pelo seu trabalho, e vai lutando, irmão, vamos lutando. Lute pelo seu pastor, lute com o seu pastor, lute. Eu preciso de pessoas que estejam do meu lado para dizer que os planos do inimigo já foram destruídos, e que os planos que Deus tem para nós é planos de paz, planos que nos faz prosperar. Eu não vou cansar de dizer isso, irmão. Sabe por quê? Jó capítulo 5, versículo 12, a nova versão transformadora diz: frustra os planos dos maliciosos, para que as obras de suas mãos fracassem. Eu quero dizer para você, a obra que o inimigo está querendo fazer para trazer fracasso para nós, Deus já frustrou. Deus já frustrou. Deus já frustrou. Agora pense na sua vida, aquilo que o inimigo está dizendo que você não pode fazer. Pensou aí? Pensa em alguma coisa que você fala assim: isso para mim não vai dar certo. Isso aqui eu sei que Deus não está falando para mim que não vai dar certo. Isso aqui é um plano que não vai dar certo. Esse cara que está dizendo para você que não vai dar certo, que é o seu eu interior, o que é que seja que esteja falando para você, você tem que ler para ele Jó capítulo 5, versículo 12, que diz: frustra, Senhor, o plano dos maliciosos, para que as obras das suas mãos fracassem. Eu quero declarar aqui em nome do Senhor Jesus, e eu creio pela fé, que a obra que o inimigo tinha contra a nossa vida foi frustrada. Eu vou repetir, irmão. A obra que o inimigo tinha para destruir a nossa vida foi frustrada. Irmão, foi frustrada. E eu creio pela fé, irmãos. Jó capítulo 42, versículo 2 diz assim: sei bem que pode todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos.
Irmão, vou dizer para você, você perdeu agora e dá um glória a Deus bem gostoso na presença de Deus. Vou ler para você dar um glória a Deus, irmão, para sair bem lá na câmera assim, dizendo que tem gente aqui. Jó 42:2 diz: sei que pode todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Aleluia, 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 aleluia. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, porque os planos de Deus, ninguém tem controle dele a não ser Deus. É por isso que Neemias pegou o povo e falou assim: volte-se para Deus, porque o que o inimigo está querendo fazer aqui para atrapalhar a reconstrução já foi frustrado. Lembre-se do vosso Deus. Ele disse assim para o povo: lembra lá do Egito? Vocês saíram do Egito, vocês saíram daquele tremendal de lama, você saiu ali daquela escravidão, você veio para a liberdade, e hoje você não pode dar ouvidos para o inimigo. A igreja não pode dar ouvidos para o inimigo. Você sabe por quê? Porque Neemias diz no versículo 19: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra. Eu creio num Deus grande, que tem obra grande para nós. Eu não creio num Deus pequeno que pode ter coisa pequena. A obra é grande, irmão. Eu vou dizer para você, senão a Bíblia teria mentido, quando diz que há uma alegria no céu quando um pecador se arrepende, ou quando o pastor larga as 99 e vai buscar aquela ovelha que foi perdida. Isso para mim é grande, isso para mim é maravilhoso, isso é extraordinário. A gente pensa em coisa grande: não, pastor, nós temos que ter uma igreja de 200, 500 mil, 5 mil membros. Irmão, talvez Deus não queira dar isso para a gente. Deus quer dar uma igreja de 100, e dessas 100 gerar outras 100. Não sei o que Deus pode fazer, irmão, mas eu não me vejo com grandes coisas. Olha só, olha que igreja, olha a igreja do pastor Dinei, que igreja maravilhosa. O dia que isso acontecer é melhor que eu morra, porque o dia que o homem está exaltado, Deus não está sendo glorificado. É por isso que o homem precisa estar cada vez mais João 3,30 diz: é melhor que ele cresça e que eu diminua. Porque para mim salvar uma vida já é uma obra grande e extensa. Porque eu sei que Deus pode fazer coisas maravilhosas. Ajudar uma pessoa na rua é uma obra extensa, irmão. Ajudar pessoas que entram aqui precisando de comida é uma obra extensa. Queridos, 60 pessoas visitaram a nossa igreja até o dia de hoje. 12 kits foram entregues para as pessoas que estavam necessitadas aqui. Pessoas que pediram cesta básica, nós ajudamos todas elas. Isso é uma obra extensa. E você acha que o inimigo está feliz com isso? Não. Mas aqui Neemias diz: olha, é o seguinte, a obra é extensa. Mas olha aqui uma advertência que ele dá para a igreja, hoje para a igreja, mas naquela época para o povo. Preste atenção, eu não sei se está escrito aí. Ali, ó, a obra é grande e extensa, e estamos separados. Eu vou ler na minha versão: e nós estamos no muro muito separado, longe um dos outros. Ah, meu irmão, isso aqui me incomoda. Você sabe por quê, irmãos? Renato, senta na primeira cadeira aqui. Eu quero que você olhe para trás e conta qual é o espaço que você tem para chegar até na última pessoa da última cadeira. Quanto você acha que tem de espaço? O que pode acontecer nesses 5 metros, irmãos? Nada. Porque quando estão distantes, não tem relacionamento. Neemias percebe isso. Quando ele começou a olhar para o povo, falou assim: grande e extensa é a obra, mas a gente está separado, ele está trabalhando lá, está muito longe de mim. Se o inimigo vier contra ele, eu não tenho tempo de chegar até ele e chegar para ajudar.
Nós não podemos, como igreja, ficar longe um dos outros, porque se ficarmos longe um dos outros, surgem brechas, e as brechas vêm para tirar nós da igreja, vêm para nos tirar da igreja, vêm para nos tirar da presença de Deus, porque uma andorinha só não faz verão. É um dito popular, mas é uma verdade. Sozinho, eu vou dizer para você, é a mesma coisa quando você tira uma brasa da tua churrasqueira e joga do lado para você ver o que acontece com ela. Você sabe o que acontece ou não? Ela o quê? Apaga. E você disse bem, apaga. Ela não disse nem esfria, é apaga. Então nós não podemos ficar longe, irmãos. Nós não podemos ficar longe. Queridos, quantas vezes eu vi aqui na igreja dizendo: Senhor, traga unidade na igreja. Mas a questão não é, Senhor, traga a unidade na igreja, mas, Senhor, como eu contribuo para que a unidade aconteça na igreja? Muda o foco, irmão. Porque quando você fala, Senhor, traz a unidade para a igreja, você joga a responsabilidade para a igreja. Mas quando você ora dizendo assim, Senhor, como eu posso contribuir para trazer unidade à igreja? Você se envolve na obra. Você se envolve com pessoas. Você traz pessoas para perto de você, irmãos. A unidade só vai acontecer nesse lugar quando nós entendermos que nós temos que trazer pessoas para perto de nós. Não adianta, irmãos. Não adianta. Por que eu falo isso? Eu acredito que tenha sido um sonho de Neemias. Eu acho que isso a gente encontra dentro do livro de Neemias. O sonho de Neemias é que o povo estivesse junto, grudado um no outro, um sentindo o cheiro do outro. Por quê? Porque é assim que a gente entende qual é a visão, qual é o foco e qual é a nossa missão. Você sabe qual é o maior erro de igreja que vive em panelinha ou em divisão? É que poucos sabem qual é a visão, o foco e a missão da igreja. Sabe por quê? Porque estão longe. Estão longe. E naquela época não tinha microfone. Naquela época tinha que ser no gogó. E pessoas longe não ia dar tempo de avisar: olha, o inimigo está atrás de você. Aí o que acontecia? A hora que ia avisar, a pessoa já estava morta. Então o meu sonho é que a igreja tenha a mesma visão. Como que a gente faz isso? Estando juntos. Estando juntos. Estando juntos. O mesmo foco? Estando juntos. A mesma missão? Estando junto. Então, você quer saber qual é a minha visão? A minha visão como igreja é amar a Deus. Amar a Deus. É amar a Deus. E você ama a Deus aonde? No culto público agora. Você está amando a Deus aqui. Isso traz o quê? Unidade. Qual é a visão? Você pode repetir comigo? Amar a Deus. Amar a Deus. E isso é o culto de adoração que nós fazemos aqui. Isso traz unidade. Isso é bom, irmãos? É maravilhoso. Qual é o segundo? Foco. O foco que eu penso, que eu quero e desejo é amar as pessoas. O primeiro é amar a Deus. O segundo, amar as pessoas. Você pode dizer? Amar as pessoas. Como que você ama as pessoas? Participando de pequenos grupos. Ou se encontrando com essa pessoa em algum momento do dia ou da semana. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui até mesmo da Joyce aqui, ó, da minha sobrinha aqui, ó. Eu vejo ela quando? Domingo. E depois? E depois? No outro domingo. No outro domingo. O que está faltando é relacionamento. O que está faltando é estar junto. O que está faltando é a gente falar assim: Joyce, está tudo bem? Como é que você está? Tudo tranquilo? Tudo certo? Tudo perfeito? Está precisando de alguma coisa? Agora, veja bem, eu posso fazer isso, não posso? Posso e devo, mas a verdade é, você pode fazer isso?
Você pode pegar o celular e falar assim: eu vou orar por você essa semana, eu quero ter contato com você, eu preciso ter contato com a dona Cida. Como é que a senhora está, minha irmã? Como é que a senhora está, irmã Francisca? Como é que a sua gente está indo? Como é que você está indo? Débora, como é que você está? Você está bem? Está tudo certo? Isso traz unidade na igreja, irmãos. O problema é que a gente fica longe, aí a gente não entende visão nem foco e não entende a missão. A missão é servir o mundo. E servir o mundo nada mais é do que você ter os seus dons e talentos a serviço de alguém. E aonde você faz isso? Dentro da igreja, através de ministérios. Fora da igreja, ajudando pessoas. Você sabe por que a gente esfria, morre e sai da igreja? Você sabe ou não? Porque nós estamos longe. Nós estamos longe. E longe a gente não consegue ter contato. Não consegue ter contato. Neemias sabia dessa frase. Eu acho que ele sabia dessa frase muito tempo antes de Rick Warren escrever essa frase que eu acho fantástica. Juntos nós somos melhores. Juntos nós somos melhores. Para encerrar, versículo 21. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com a arma à sua direita. A unidade é cada um fazendo a sua parte e contribuindo para o propósito da igreja, para que o propósito da igreja se cumpra no mundo. Neemias, ele pega esse povo nesse capítulo e faz o seguinte: povo, nós vamos agir de acordo com a vontade de Deus. Povo, nós vamos construir o muro e proteção para Jerusalém. Povo, nós vamos fazer com que os projetos de construção do muro aconteça até o fim. Povo, nós vamos nos manter alerta, vigiando, porque o inimigo está furioso com a gente. Povo, Neemias dizendo para o povo: não vamos permitir que a oposição nos ameace ao ponto de sofrer desânimo que venha atrapalhar a conclusão do muro ou daquilo que Deus mandou para nós fazermos. Neemias fez isso com o povo. Ele animou o povo. E eu quero dizer para você que nessa noite você saia daqui desafiado a se unir conosco num só foco, numa só visão e numa só missão, e realmente fazer a obra de Deus que Deus quer que a gente faça. Isso é chamar o povo a uma responsabilidade, é chamar o povo a um desafio. E eu desafio você nessa noite que ama a igreja de Deus. Queridos, se coloque de pé, faça algo diferente, procure dizendo assim: pastor, eu tenho uma ideia, quero fazer isso, posso fazer isso para levantar gente para a igreja? Pode, vamos fazer o projeto. Que projeto que é? Eu estava dizendo para o Jean aqui, Deus me deu uma visão, o irmão Francisco chegou na hora que eu estava conversando com o Jean. Deus me deu uma visão aqui de fora para aqui de dentro, e nós vamos fazer. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Mas o detalhe é que eu preciso que a igreja esteja envolvida nesta visão. Por quê? Eu vou precisar de louvor, eu vou precisar de gente trabalhando na cozinha, eu vou precisar de gente trabalhando com criança, eu vou precisar de gente fazendo coisas com criança, eu vou precisar de gente cuidando de coisas lá fora, porque são coisas que Deus vai dando de estratégia. E eu estou muito animado, estou dizendo para você, eu estou muito animado, irmão, para a gente continuar crescendo, continuar vivendo e fazer o melhor de Deus aqui nesse lugar. E nós vamos fazer, e vai dar certo, irmão, já deu certo. Agora, o que eu preciso? Você está junto? Você quer abraçar essa causa? Você quer? Então eu quero que você agora, isso aqui eu vou pregar semana que vem, mas só vou dar o versículo para você ficar com um saborzinho na boca. Se você quer, nessa noite, fazer parte desse exército que vai fazer coisas maravilhosas para Deus, eu quero que você escute o que está dizendo aqui.
Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Isso eu não gosto de falar isso, mas eu vou falar, entenda o que eu estou dizendo, é uma profecia para a sua vida, para a minha vida, para esta igreja. Eu creio na palavra de Deus, e eu tenho fé que ela vai se cumprir, irmão. Eu tenho fé que ela vai se cumprir. 2 Coríntios capítulo 15, versículo 7 diz o seguinte: mas sedes fortes, povo, sejam fortes, o inimigo vai se levantar de todas as formas, mas sejam fortes, nós somos mais fortes que o inimigo, nós somos mais fortes que ele, e não desfaleçam as suas mãos. Não fique com as mãos para baixo, irmãos, não fique com a mão para baixo, não fique com a mão desfalecida, mas entenda que a resposta vem depois: mas sedes fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Sabe o que é desfalecer a mão? Oh Deus, não vai dar certo. Aquilo que o pastor pensou de fazer lá fora é a maior furada da vida dele. É a maior furada. Pastor, aquele pastor lá, o pastor daquela igreja lá está mexendo, vai trabalhar com homens, mulheres e crianças, e é a maior furada que ele vai entrar. Mas a palavra diz assim: mas sedes fortes e não desfaleçam as vossas mãos. E eu confesso, as minhas mãos estavam para baixo, as minhas mãos estavam embaixo. Eu quero que você abra o ouvido e escute isso agora. As minhas mãos estavam para baixo, como de Moisés, quando estava ali com Arão e um outro cara que eu não sei qual é o nome. Se você souber, por favor, me avise. É um nome esquisito, não sei. Arão levantava o braço de Moisés de um lado, outra pessoa levantava, e quando levantava os braços, o povo prevalecia. Abaixava o braço, o povo era destruído. Irmãos, minhas mãos estavam para baixo, porque eu estava agindo de forma errada. Mas Deus mostrou para mim, dizendo assim: seja forte, meu filho. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não se desvie nem da direita nem para a esquerda. Faça tudo aquilo que está escrito nesse livro da lei, para que tudo que você fizer venha prosperar. Eu levantei as mãos dizendo assim: Senhor, as minhas mãos estão aqui, porque a nossa obra, não a minha, a nossa obra terá recompensa. Queridos, o que eu preciso é que vocês façam que as minhas mãos fiquem levantadas, porque as mãos levantadas nós somos vitoriosos. A mão levantada é vitória na certa. A mão levantada é promessa de Deus se cumprindo. A mão levantada é Deus agindo. A mão levantada é você conhecendo Deus e fazendo e dizendo para mim e para você: siga em frente. Mantenha o curso, meu filho. Mantenha o curso. Mantenha o curso. Vento vai vir de tudo quanto é lado, mas você tem que ter o alvo, e o alvo você já tem, a tua igreja já tem. As pessoas precisam entender o alvo, e o alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Senhor, as minhas mãos estão levantadas, e o povo que está aqui vai prevalecer, e o povo que está aqui vai vencer, e o povo que está aqui vai receber promessas, porque a vossa obra terá recompensa. Você crê nisso? Não sei não. O pessoal ficou meio... será que é verdade isso? Será que é verdade? Vou ler aqui o versículo 8, só para terminar o que eu estou falando aqui, gente. Eu vou pregar isso semana que vem. Ouvindo, pois, Asa essas palavras, é a profecia do profeta, filho de Oded. Irmãos, eu vou dizer para você, o que eu falei aqui é uma profecia. Se as suas mãos estiverem para o alto. Cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomara da região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o povo de Judá e Benjamim, de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele.
Queridos, a sua família, a sua família, a sua família, a minha família, juntos nós podemos conquistar grandes coisas. Eu vou dizer para você, eu estou com ânimo novo, eu estou com ânimo renovado, irmão. Eu sei que eu vou levar muita burdoada, mas não tem importância, eu posso apanhar aqui, porque o meu Deus lá no céu me cura todos os dias, dizendo para mim e para você: siga em frente, marche, diga para o povo, marche. E se você quiser marchar, fique de pé que eu vou orar com você.